aqui no livro de Ruth, no capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Ofa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então aqui, Noemi, ela tinha, junto com a família dela, ido para Moabe por causa da fome na época da crise, e
prosperaram lá, enfim, os filhos dela se casaram. Só que aí chegou um tempo que os filhos dela, o marido morreu, depois os filhos, e ela se viu numa situação de voltar para o povo dela, porque ela ficou desamparada naquela terra. E as noras vinham com ela. Ela, porém, imaginando não ter nada para oferecer para as noras e não querendo prejudicar o futuro das noras, ela disse para elas seguir o caminho delas, voltar para as famílias delas, e ela ia seguir sozinha para a terra dela. E ali a gente vê que a Orfa acabou voltando para os dela, e Ruth, ela falou que não, né, que só a morte ia separar elas, né, e a Ruth seguiu com ela. Hoje em dia é muito difícil esse tipo de amor, né, até entre filha e mãe, né? Até entre os pais e filhos, até entre irmãos de sangue. É muito difícil, imagina entre sogra e nora. É uma coisa muito rara, muito difícil de acontecer. Não é impossível, mas é bem difícil, né? Então aqui essas mulheres seguiram, né? E mais para frente a história vai mostrar que elas vão ser recebidas lá, né, na terra delas, e Ruth, ela vai acabar casando com Boaz, que é um parente de Noemi, né, e através desse casamento Deus vai amparar as duas, e Jesus Cristo é da linhagem, né, dessas mulheres, né, então assim havia todo um propósito de Deus, né? Até numa situação ruim aqui, ela perdeu os amados dela. Mas Deus continuou cuidando de Noemi e de Ruth, né? E o propósito de Deus continuou na vida de Noemi, né? Muitas vezes, quando a gente está passando situações difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é isso aqui que Noemi pensou, né? Que Deus estava afligindo ela. Ela não queria nem ser chamada mais de Noemi, ela queria ser chamada de Mara, porque isso representava a amargura do coração dela, como ela estava se sentindo, né? Então, assim, ela estava achando que de alguma forma Deus estava punindo ela, né? E ali o marido dela, ele saiu da terra deles. Provavelmente foi algo que eles conversaram em família, decidiram e foram. E por um tempo até deu certo, mas depois, né, as coisas aconteceram de forma que eles morreram, e Noemi se viu numa situação de ter que voltar para o povo dela, para o Deus dela, e buscar esse amparo no meio dos dela, né? E ela aqui mostra que ela estava, tipo assim, ela não queria também travar a vida das noras dela, né? Ela não queria prejudicar o futuro delas, né? Então ela sozinha ia atravessar aquele deserto lá e chegar ali na terra dela, né? Mas Deus esteve o tempo todo com Noemi, né? E Deus não desamparou Noemi. E abençoou também Ruth, né, que acabou provando aqui o amor e a fé, eles caminham juntos, né? Aqui Ruth, com certeza, no tempo que ela viveu ali com Noemi, com a família, no casamento dela, com certeza ela aprendeu a crer em Deus, ela aprendeu a respeitar e a crer nas leis, nos estatutos do Senhor, né? Tanto que ela se desapegou lá dos parentes dela de sangue, da pátria dela, e seguiu Noemi, né? Então aqui era uma questão de fé e de amor, né? Uma fidelidade, né? O casamento perfeito, a fé e o amor, né? Caminham juntos. E no final da história delas, a Ruth teve filho, né? E assim, elas tiveram um final lindo, um final maravilhoso. Final de filhas de Deus mesmo, né? E é isso que Deus faz, né? Às vezes pra gente, às vezes não, é a vida, né?
para chegar no testemunho, nós temos que passar pelos testemunhos, né? Eu às vezes fico triste quando eu escuto, o fulano, às vezes as pessoas falam isso até de uma forma de deboche. Sei lá, fala vou contar um testemunho, não um testemunho, né? Mas só que para a gente chegar no testemunho, nós temos que passar pelo testemunho, né? É a época das vacas magras, né? Nós temos que passar por lutas, por adversidades. Nem tudo na vida é festa, né? É rosas, né? O caminho não é alegria o tempo todo. Então, assim, as lutas, as adversidades, as provas, as provações, tudo é para forjar o nosso caráter, é para nos formar, é para nos fazer dar valor, é para entender o plano de Deus na nossa vida. Tem situações que, se a gente não tivesse passado, a gente não ia reconhecer Jesus como Filho de Deus. A gente precisa passar por certas coisas. Tem irmãos que não. Tem irmãos que não precisam passar, ele já entende de cara. Mas isso não quer dizer que ele é perfeito e que a vida dele é perfeita. Que tudo é azul e tudo corre às mil maravilhas. Não. Mas assim, tem pessoas que passam por mais lutas, mais adversidades, escolhas que fez, mas o final da história é o que importa. O final importa mais que o início, né? Então aqui a Noemi e a Ruth, elas foram vitoriosas. Elas tiveram o testemunho para chegar no testemunho. E é um testemunho que abençoa a nossa vida até os dias de hoje. E vai continuar abençoando, porque quando nós, mulheres ou homens, enfim, seja qual for o ser humano que escuta essa história, é uma história real, né? A gente ficamos edificados, porque traz lição para a nossa vida, traz esperança, porque entendemos que o Deus que fez na vida de Noemi e de Ruth faz na nossa vida, nos dias de hoje, se a gente crer, né? Então, assim, eu uma certa vez na minha vida, eu testemunhei uma história de sogra e nora, né? E que a nora, quando perdeu lá o marido, a sogra agiu totalmente o contrário com ela, né? Tomou a casa dela, jogou ela na rua e ainda ficava tentando denegrir a imagem dela para as pessoas, né? E um dia eu, por saber da história, conhecer ali os fatos, né? Eu cheguei para a sogra e eu falei para ela, contei a história de Noemi e de Ruth, né? E essa senhora me respondeu assim, nós nunca fomos amigas, né? E eu pensei comigo e lembro que até falei para ela, seria um bom momento para vocês se tornarem amigas, né? Mas aquela senhora não viu, não entendeu o que eu falei, mesmo sendo uma pessoa que diz conhecer a palavra de Deus, ela não entendeu e ela continuou com aquele comportamento, né? Então, assim, nem diante da morte ela entendeu, né? Porque a morte é uma coisa assim que a palavra de Deus fala que é melhor ir num velório do que ir numa festa. Porque no velório nós nos enxergamos, né? Nos avaliamos, nos examinamos e vemos que aquele vai ser o nosso final. Que não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito, não tem assim raça, não tem... É para todos. Todos vamos passar por aquilo ali, a menos que Jesus volte antes e tenha os que vão ser arrebatados e vão ser transformados, né? No piscar de olhos, que nem vão dormir, nem vão passar pela morte. Mas enquanto Jesus não voltar, todos vamos passar, né? Então, assim, ali a morte iguala todo mundo, né? Não tem o bonito ou o rico que não vai passar pela morte, né? Todos vão passar. Então, num velório, a gente avalia a nossa vida, a gente se enxerga, a gente se examina e a gente vê que a gente não é nada, né?
Então a gente realmente é um vapor, a gente um piscar de olhos acaba tudo, né? E aí não podemos levar beleza nem riqueza com a gente, tesouros, nada, né? A gente vai do jeito que veio, né? Então assim, e na festa, dificilmente nas festas as pessoas se lembram de Deus ou se enxergam ou se examinam, né? Geralmente nas festas as pessoas estão tão eufóricas, tão loucas, que elas não estão nem aí para pensar em Deus. Tem sim pessoas que estão numa festa e ele está agradecendo, ai Deus, obrigado por eu estar aqui. As pessoas que conhecem a palavra, que têm o temor de Deus, ele agradece a Deus numa festa, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai notar Deus, ele vai se lembrar de Deus, né? E assim, mas geralmente é na hora do velório que as pessoas se enxergam e se examinam e avaliam, né, os caminhos que estão escolhendo. É na hora de uma adversidade, né? Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor ir no velório do que numa festa, né? Assim, em questão de salvação, é melhor. Pra gente assim se enxergar espiritualmente, é uma hora, mas só que aquela senhora, quando eu falei aquilo, ela não entendeu. Ela estava passando por um momento muito difícil, mas ela ainda estava com o coração dela cheio de ódio, de amargura, né? E infelizmente é assim, tem pessoas que passam por momentos ruins e a dor faz ela se tornar uma pessoa melhor. Tem gente que passa por um momento ruim e a dor faz ele se tornar uma pessoa pior, né? Então, assim, é uma escolha, né? Mas aqui Noemi e Ruth, elas ficou tipo aqui um relacionamento de mãe e filha, né? Ficou uma coisa bonita e, como dizem, né, o testemunho virou testemunho, né? Um testemunho grandioso. E Jesus, ele vem dessa linhagem aqui, né? Então, a propósito de Deus para todos nós, né? Em qualquer situação, né? Sempre tem uma lição, sempre tem algo a nos ensinar. E Ruth e Noemi, elas tiveram um final de história lindo, né? E é isso. A razão dessa mensagem é que a gente venha refletir, né? Sobre fé, sobre amor, sobre compromisso, sobre fidelidade, né? Porque na hora da bonança todo mundo é amigo, todo mundo é feliz, é uma coisa linda. Mas é num momento como esse que a gente vê, né, os verdadeiros com a gente, né? E aqui só ficou as duas, mas foi suficiente. Deus transformou elas duas numa família novamente, né? E é isso. Eu espero que essa mensagem ela fale ao seu coração, ministre até o que eu não falei, porque eu sou limitada, mas o Senhor Deus não é, e que o Espírito Santo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através dessa mensagem, você tenha fé, tenha esperança, né? E cultive o amor no seu coração, né? O amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera. E ele não se comporta indecentemente. E ele não busca os seus próprios interesses, né? O amor é paciente. O amor é misericordioso. Então é isso aqui. Noemi e Ruth, elas tinham isso aqui. Amém? Então que Deus abençoe a vida de quem escutar essa mensagem.